Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Metodcast. Eu sou Milena Bione, fisioterapeuta, fundadora do Método e a criadora do Metodcast. Estamos iniciando hoje esse novo projeto, é o nosso primeiro episódio e o objetivo do Metodcast é falar sobre saúde. Eu irei convidar profissionais da medicina, fisioterapia, nutricionistas, psicólogos, com o objetivo de trazer esclarecimentos, trazer informações e melhorar a qualidade de vida de vocês. Eu conto com vocês. Inscrevam-se em nosso canal, compartilhem. E hoje eu já estou aqui com a nossa primeira convidada. Muito obrigada, Letícia, por sua presença, por estar aqui. Letícia é nutricionista, atende lá no Método, é muito querida por nós, por nossos pacientes. E ela vai se apresentar um pouquinho, falar com vocês, né, Lê? Isso mesmo. Eu sou Letícia, sou nutricionista, atuo na área de doenças crônicas não transmissíveis, emagrecimento, hipertrofia. Como Milena falou, eu já trabalho no Método, né, com atendimento nutricional, faz mais ou menos 1 ano que a gente iniciou com esse atendimento e junto a gente está obtendo excelentes resultados. Isso mesmo. Letícia é muito querida por nós e o tema hoje é a importância da educação alimentar no tratamento de algumas doenças, na perda de peso. E lá no Método, diante da minha experiência, sempre chegam clientes e a primeira pergunta é, quando eles buscam o Pilates. O Pilates ajuda na perda de peso. Eu vou conseguir perder peso com o Pilates e a nossa orientação é a seguinte. Qualquer exercício físico, sem um plano alimentar, sem uma orientação alimentar, fica um pouco mais complicado alcançarmos resultados. E nós orientamos que ajuda sim na perda de peso, mas é necessário que você eduque a sua alimentação e sempre indicamos procurar uma nutricionista, procurar a Letícia. E como é, Letícia, a sua abordagem, o seu acompanhamento com os pacientes do Método? Então, o primeiro passo, né, é ouvir o paciente, entender o caso clínico dele e buscar soluções. Então, na consulta, a gente faz uma anamnese, onde eu vou conhecer melhor os hábitos alimentares dele, rotina, preferências, histórico familiar. E depois dessa anamnese, a gente faz a avaliação, né, onde vai tirar as circunferências do paciente, fazer o exame de bioimpedância, que é onde a gente consegue avaliar percentual de gordura, massa muscular, gordura visceral, idade metabólica e outras informações, né, que a bioimpedância dá. E de acordo com essa base de dados do paciente, a gente vai poder elaborar um planejamento alimentar para ele, para que ele alcance melhores resultados, né? Tanto seja emagrecimento, quanto seja para ganho, quanto seja para tratar algum tipo de patologia específica. Então, a gente atende dessa forma, né? Com essa abordagem inicialmente. Isso. A gente viu no Método a importância de ter uma nutricionista nos acompanhando, direcionando os nossos pacientes. E como você sabe, Lê, no primeiro dia de aula dos nossos clientes, dos pacientes que buscam o Método, eles são avaliados. E essa avaliação já nos dá um direcionamento de se são sobrepeso, se o nosso cliente possui algum risco cardíaco. Essa avaliação está sendo aprimorada, onde nós vamos avaliar índice de massa corpórea, muscularidade. Muitos pacientes já trazem a sua avaliação nutricional. Isso é excelente, porque a gente consegue observar funções, taxa metabólica, percentual de gordura, massa muscular. Já sai com todas as informações. Exatamente. E Lê, você acha que é importante esse elo profissional? E como é a sua avaliação? Então, eu achei muito interessante vocês também avaliarem, né, e passar a indicação para um profissional, porque quando, digamos, um aluno se matricula no Pilates, né, muitas vezes querem fazer só por interesse em estar se exercitando, se movimentando, mas não tem noção do que eles precisam melhorar, né? Exato. Então, quando eles fazem essa avaliação e conseguem ver questão de números, o que é que tá alto, o que é que tá baixo, o que é que eu preciso melhorar, e tem a ajuda de um profissional, eu oriento você a buscar um nutricionista, porque você precisa adequar seu peso para ter mais resistência física. Isso. Então, essa indicação e esse acompanhamento é essencial, né? Porque a gente vai tratar
toda a questão da avaliação dele, o que precisa melhorar com a alimentação adequada, né, e equilibrada, para que ele tenha resultados ainda mais satisfatórios, né, mais resistência física. Querendo ou não, quando o paciente está com percentual de gordura muito elevado, influencia no desempenho do exercício, na falta de energia, de insônia. Então, tudo isso a gente vai conseguir avaliar para poder adequar um planejamento alimentar para esse paciente. Isso, e por isso que a gente viu essa importância, né? Nós vamos realizar testes com dados quantitativos, então ele já vai chegar na nutricionista com encaminhamento do método e das fisioterapeutas, e de alguma forma você também nos trará a sua avaliação nutricional. E a gente sabe, Lê, que muitos clientes que nos buscam são sedentários, com sobrepeso, e muitas vezes tem relação com a falta de disposição, a insônia, dores articulares. A gente sabe que as nossas articulações é quem sustentam o nosso corpo. Dependendo do sobrepeso, né, vai sentir essas dores mesmo. Exatamente. Alguns já apresentam alguns diagnósticos, como hérnia de disco, condropatias, e quando já existe um sobrepeso, um sedentarismo associado, tudo isso piora. Então, a gente também identifica. E quando eles alcançam resultados, tipo, com a nutrição, com o processo de emagrecimento, aliviam as dores, melhoram o sono, o desempenho em suas atividades diárias. E aí, uma alimentação desequilibrada, uma falta de educação alimentar tem relação com a insônia, com a indisposição, com a falta de disposição, né? Com certeza tem, por quê? A maioria dos pacientes que tá com sobrepeso, normalmente tenta fazer umas dietas de internet, né? Dieta maluca. E acaba reduzindo bem mais a ingestão de calorias que seriam necessárias para essa questão de disposição. E na maioria das vezes, né, as pessoas acham que o carboidrato é o grande vilão. Sim. Mas não é, porque o carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Então, dentro da quantidade certa, para aquele objetivo, ele vai servir como fonte de energia. Então, quando você quer, digamos assim, emagrecer por conta própria e acaba reduzindo demais, você reduz a ingestão de tudo, de carboidrato, de proteína, de nutrientes. Então, começa a surgir esses efeitos colaterais que você citou, de insônia, de disposição, e estresse que acaba influenciando na sua rotina, sim, com certeza, de trabalho, né, do dia a dia, convivência. Então, assim, aí que entra o papel do nutricionista, né, que é adequar esse planejamento alimentar para que ele tenha um plano tanto de qualidade quanto quantidade, que é quantitativo, né? Que é onde eu vou ajustar a questão de proteína, dos macronutrientes, que são proteína, carboidrato, lipídios, que são gorduras boas, e os micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Aí sim o paciente vai conseguir ter um bom desempenho, seguir uma alimentação saudável de forma correta. Aí, com todo esse planejamento alimentar adequado, ele vai conseguir, né, ter essa melhora da energia, da disposição, questão intestinal, isso, uma alimentação. Autoestima. Exatamente. Então, assim, o nosso método, a nossa abordagem, é possível sim alcançar resultados, mas quando a gente tem uma aliança, um elo, e tem esse olhar que necessitamos de um acompanhamento de outros profissionais, o nosso paciente sai ganhando ainda mais, os resultados são maiores. Porque vai ajudar a acelerar no processo e, querendo ou não, é um combo, né? Isso. Quando você faz só dieta, querendo ou não, você não tá com a motivação 100% porque você não tá fazendo atividade. Então, você acha que seu resultado não vai ser 100%, né? Sim. Já quando você faz os dois, caso uma atividade física com a alimentação, aí você já se motiva mais ainda porque você está realmente seguindo essa linha de raciocínio para manter constância, tanto na atividade, criar uma rotina mais saudável, quanto na alimentação. Você me tira uma dúvida. No sedentarismo, a falta de atividade física, ela em si já colabora para você acabar se alimentando mal, se alimentando ruim, não é isso? Isso mesmo. A falta de atividade física, querendo ou não, ela meio que já traz essa questão do sedentarismo, né? A gente já fica mais preguiçoso, mais cansado, não quer buscar se cuidar, começa a ficar com a autoestima baixa. Então, querendo ou não, quando você procura se movimentar, sua autoestima melhora. Quando você está treinando, né? Fazendo atividade física, você libera hormônios que influenciam, né, na questão de humor, de autoestima. Então, tudo isso influencia. É sempre mais fácil pegar aquela alimentação fácil, né? Que tá ali na geladeira, fast food. Enfim, aqui no método,
voltando para esse tema, nós temos vários pacientes com alguns diagnósticos. E eu quero falar com você sobre fibromialgia. Nós temos um índice elevado de pacientes com fibromialgia. A gente sabe que é uma síndrome e seus sintomas são dores, tensão muscular, falta de disposição, distúrbios intestinais que levam à constipação, à má digestão, à insônia. E nesses pacientes de fibromialgia, nós elaboramos um cronograma de exercício específico, onde nós temos atenção com a prescrição de exercícios. Na nutrição, esses pacientes de fibromialgia, você também cria uma dieta específica? Com certeza, porque assim, cada indivíduo traz sua individualidade, né? Sim. Então, digamos, em caso dessa doença crônica que é a fibromialgia, a alimentação ela pode ser um remédio, porque ocorre de certos nutrientes participar, né, da síntese dos neurotransmissores, Isso. que está associado à dor, à sensibilidade, ao bem-estar. Então, tem alimentos que não podem faltar no prato de quem sofre de dor crônica, que é o triptofano, o aminoácido essencial, pela síntese de serotonina, que a gente encontra em carnes magras, leite desnatado, banana. Outro alimento importante são alimentos ricos em magnésio, que a gente encontra no espinafre, na aveia, no tomate. Alimentos ricos em cálcios também são importantes. Mas deve lembrar que o efeito desses nutrientes, ele não é imediato. É apenas um dos pilares do tratamento, certo? Isso. E a alimentação adequada nesse processo, a maioria dos casos tem pacientes com fibromialgia que acaba aumentando o peso devido à questão da dor, né? Não faz atividade Exato. física. Então, a alimentação adequada também vai ajudar nesse controle do peso. Existe um fator muito importante na fibromialgia, que é eles desistem muito fácil do exercício físico. Porque se o profissional não souber a prescrição correta para os pacientes de fibromialgia, essas dores, a tensão muscular, ela vai se exacerbar, piorando o seu quadro. Então, eu acredito que a alimentação, de uma forma regular, como foi Exatamente. o que você disse, que voltado para isso, vai auxiliar na disposição, no alívio das dores. Auxiliar em todas essas questões de sintomas, né? Quem sofre de doença crônica, de dor mesmo, a gente consegue aliviar com a alimentação, mas como eu falei, não é aquele efeito imediato, Sim. né? É um tratamento, mas são um dos pilares desse tratamento. Junto com o Pilates, que você tem, digamos, treinos específicos para Isso. pacientes, né, com fibromialgia. Eu sempre falo que o exercício físico, a atividade física, o tratamento, ele não é do dia para a noite, como você disse aí. Exatamente. É uma dose diária, né? Você vai para uma consulta médica e o médico lá prescreve um antibiótico de 12 em 12 horas. Então, você tem que tomar aquela medicação exatamente Até nesse surtir prazo. efeito. Do mesmo jeito, uma educação alimentar, da mesma forma, é o exercício físico. É uma Exatamente. dose diária. E as pessoas têm que ter paciência para viver o processo, né? Tanto de ter mais resultado com a atividade, né? E sentir menos dores, quanto na alimentação ter mais resultado também. Nós somos muito imediatistas. Que é o resultado em um mês. Mas com a equipe profissional bacana, que entenda o paciente, a gente que oriente bem, né? Isso, nós alcançamos grandes resultados. O nosso público, os nossos pacientes também apresentam o diagnóstico de sarcopenia, osteopenia, artrite, artrose. A sarcopenia é muito comum em idosos, pessoas de idade avançada e sedentários, que é caracterizada pela redução da massa muscular. A osteopenia já é a redução da densidade do osso, que deixa o osso mais frágil, poroso. E um dos tratamentos é o exercício físico, onde nós também temos uma abordagem, elaboramos um protocolo para esse tipo de paciente, que são exercícios de pilates, exercícios resistidos, aeróbicos, funcionais. E na nutrição, no seu acompanhamento, como seria a abordagem com esses pacientes com sarcopenia, osteopenia? Então, como eu falei, né, da fibromialgia, Isso. cada paciente tem sua individualidade, né? No caso da sarcopenia, que sofre essa questão da perda da massa muscular, então o primeiro fator aí é ajustar a proteína diária do cardápio alimentar dele. Sim. Então, o Ministério de Saúde, ele recomenda uma quantidade X em gramas de proteína por cada quilograma de peso. Então, esse cálculo é feito de acordo com as informações do paciente, certo? Então, a gente vai estar ajustando essa questão da proteína do cardápio dele, mas eu vou estar dando aqui algumas orientações de alimentos, fontes de proteína, Certo. que quem sofre de sarcopenia, osteopenia, pode incluir no seu dia a dia, né, na alimentação. Que seria
carnes, né, em geral, bovina, peixe, frango, leites e derivados, iogurte, coalhada, queijo, soja, feijão. Então, são alimentos que não podem faltar de quem sofre de sarcopenia e osteopenia. Certo. E alguns cuidados também que devem ter, né, algumas orientações nutricionais. Primeiro, evitar fazer refeições em grande quantidade, né? Mastigar muito rápido a refeição, o alimento. Quando tu estiver fazendo a refeição, consumir com atenção plena, sem estar mexendo no celular, que a gente tem um hábito, né? De almoçar, jantar, tá mexendo no celular, tá assistindo TV. Querendo ou não, isso tira nossa atenção à comida. Então, o efeito da digestão não é aquele efeito imediato. Sim. Acaba, querendo ou não, o cérebro... A gente passa um sinal para o cérebro, né? Então, ele não entende que a gente fez aquela refeição 100%, porque a gente não tá dando atenção a ela. A gente tá vendo uma informação no celular. Você tá entendendo? Entendi. E evitar também alimentos ultraprocessados, que geralmente muitas pessoas têm hábito de consumir, né? Por causa da praticidade. Comida instantânea, salgadinho, biscoito, refrigerante, bebidas alcoólicas. Então, tudo isso em excesso, não só para sarcopenia, para essa doença crônica, mas para a saúde em si de qualquer população, né? Que se alimente mal, vai estar influenciando negativamente, né? Isso. Eu trouxe aqui algumas doenças, né? Que chegam lá no nosso espaço, que os nossos pacientes têm um diagnóstico, e a gente sempre fala da importância, vou citar mais uma vez, da alimentação para alcançarmos resultados, porque um idoso com um índice de massa muscular baixo, só o exercício físico, ele não vai trazer tantos resultados. Por isso a importância, quando eles nos trazem a avaliação nutricional, que às vezes nem sabem que tem um diagnóstico de sarcopenia, a gente vê uma idade avançada, identifica que a massa muscular está muito abaixo, a gente já orienta buscar um reumato, um ortopedista, até um geriatra, para que dê uma orientação e até feche um diagnóstico. Lê, como você sabe, lá no método a gente também trabalha com musculação terapêutica, e alguns pacientes nossos são monitorados. Pacientes com risco cardíaco, cardiopatas, hipertensos, ou por algum motivo precisam ser monitorados por cautela, precaução, e para alcançarmos maiores resultados. E a gente sabe que tem muitos pacientes que não se identificam com a academia. E buscam o Pilates, buscam o método por se identificar ou por procurar algo diferente ou outro recurso, como o exercício físico, como atividade física. E o que é que você me diz? Eu quero que você fale um pouquinho da importância da nutrição, de buscar um nutricionista com responsabilidade, que tenha um bom acompanhamento. Então, né, eu sempre oriento para os pacientes, geralmente as pessoas quando procuram, tem uns que falam, já faço atividade física, já tem outras pessoas que não se identificam com nenhum tipo, ou se não é mais seletivo. Então, eu sempre oriento, procure uma atividade física que você se identifique. Isso. Então, você tem que experimentar, viver aquela atividade, para ver se você vai se encaixar com aquele público, aquele trabalho, né? Então, eu sempre recomendo, se não gosta de fazer musculação, tenta o Pilates, uma caminhada, uma corrida, uma natação, um pedal, mas se movimente, né? E o Pilates, ele traz ótimos benefícios para a saúde, a gente movimenta o corpo todo, né? Trabalha com a fortificação muscular, alongamento, mobilidade e, consequentemente, o emagrecimento, né? E auxiliado com a alimentação saudável, os resultados vão ser ainda melhores. E lá nós temos esse recurso, essa abordagem de unir aos exercícios aeróbicos, né? Para alcançar maiores resultados. Eu, como profissional, Lê, acho que existe algo muito importante na nossa abordagem, que é a empatia. Eu sei que não é fácil mudar o estilo de vida de alguém, e a gente sabe que temos que ter o olhar clínico, a gente tem que olhar para os nossos pacientes de forma profissional, mas a fé, o amor, o cuidado, porque muitas vezes não é a fibromialgia, não é a sarcopenia, nem a osteopenia, existem outros fatores que estão levando àquelas complicações, e quando a gente tem um olhar colocando Deus na frente, ouvindo os nossos pacientes com empatia, oferecendo um atendimento humanizado para que a gente possa fazer a diferença na vida deles, é muito importante. Eu acredito que o objetivo do método é unir-se a profissionais que tenham empatia e ofereçam também essa abordagem. Eu tenho certeza que você pensa dessa forma, né, Letícia? Exatamente. É tudo um conjunto, né? Nosso corpo, a mente. Eu sempre falo para os pacientes, né?
para todo o pessoal que me acompanha no Instagram, eu sempre tento compartilhar a questão de buscar se colocar como prioridade, né? Cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua saúde, buscar um profissional que esteja verdadeiramente adequado, né, com o seu pensamento, a sua linha de raciocínio, também a sua realidade, né, para que possa montar um planejamento alimentar para que você siga com tranquilidade, sem aquela paranoia, aquele peso, né? Isso. De, ai meu Deus, não consegui seguir, o nutricionista vai brigar comigo. Já ir para consulta com aquele medo. Eu então, não, assim, não consegui emagrecer. eu sempre tento trabalhar muito do paciente para isso, ó. Quando a gente inicia um acompanhamento nutricional, eu sempre falo, não tem cobrança nenhuma. Você vai estar mudando os seus hábitos alimentares e naturalmente os resultados vão fluir, certo? Eu não estou aqui para lhe cobrar, mas se você seguir direitinho o planejamento, você vai ter ótimos resultados. E auxiliado a uma atividade física, tendo um profissional ali que lhe acompanhe. Isso. Então, tudo casa para você ter objetivos melhores, né? E alcançar resultados melhores também. Eu acho que assim, quando o nosso paciente, ele dá o primeiro passo, vem até nós, confia no nosso trabalho, a gente está ali para dar o nosso melhor, para ouvir o que ele está nos trazendo, que muitas vezes eu cito sempre, não é só a fibromialgia, não é só a sarcopenia, existem fatores emocionais, por isso a importância de uma equipe multiprofissional, de profissionais que vejam os seus pacientes além das suas doenças, dos seus diagnósticos funcionais e sim emocionais também. E eu acredito que esse diálogo, espero, né, que esse diálogo tenha agregado muito. Eu agradeço, né, Letícia, mais uma vez por você estar aqui, foi muito válido. Obrigada a você, Milena, pelo convite, por ter me colocado, né, querendo ou não, como nutricionista do Métode. E no primeiro episódio, e no você primeiro está episódio, aqui. pela confiança no meu trabalho. E eu tenho certeza, né, que juntas, consequentemente, vamos a gente vai embora. alcançar ainda mais resultados, né? Eu sei, os pacientes são... Eu sou suspeita em falar, né? Porque os pacientes estão muito satisfeitos com os resultados que estão alcançando. E você é uma profissional irretocável. Então, é isso. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, pessoal. Eu agradeço por nos acompanharem. Eu espero que o nosso diálogo, o nosso papo, tenha agregado, esclarecido as suas dúvidas. O Instagram de Letícia estará aí para vocês seguirem. E eu conto com vocês. Inscrevam-se em nosso canal, compartilhem. Esse é o primeiro episódio. Outros episódios virão, outros profissionais. E que Deus abençoe vocês. Até logo, até a próxima. E tchau, tchau.